Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Gostaria de falar um pouquinho sobre exemplo de fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé eles creram, pela fé eles acreditaram. Alguns não tomaram posse, mas só de olharem, contemplarem e saber que a sua herança, que a sua descendência tomaria posse daquela vitória, se alegraram e creram no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Enoque, pela fé Enoque, ele andava com Deus. E a Bíblia diz que e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Irmãos, que exemplo de fé o homem poder andar com Deus, o homem ter essa intimidade com Deus, o homem ter essa comunhão com Deus, o homem ter esse contato com Deus, mesmo, o homem andar com Deus, o homem se separar para viver para Deus, o homem deixar os prazeres desse mundo para ter uma comunhão íntima com Deus. Isso é uma pessoa andar com Deus. E nós sabemos, irmão, que Enoque andou com Deus. Tem mais exemplos maravilhosos na Bíblia. A Bíblia fala também de Abraão. E Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Deus falando com Abraão, né? Quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Deus mandando para ele: anda na minha presença e ser perfeito. A parte B do versículo. Anda na minha presença, anda na presença do Senhor e seja perfeito, seja sincero, seja verdadeiro, seja um crente do que não tem do que se envergonhar, porque é um crente que vive a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, seja uma pessoa temente e obediente à voz do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós que José também foi um grande exemplo, um grande homem de Deus foi Abraão. Depois Deus mudou para Abraão, foi um grande homem de Deus. E José, Deus também não teve promessas com José. Então o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor Potifar que o Senhor estava com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. O próprio Potifar, sabendo que adorava aos deuses do Egito, sabendo que se curvava a deuses egípcios, sabendo que se prostrava a deuses egípcios, a cultura egípcia, ele pôde contemplar que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava na vida de José, estava com José, e tudo quanto José fazia, Deus prosperava, e tudo quanto José fazia, Deus abençoava. Então, exemplos de fé, pessoas que viveram em outros povos, com outras culturas, com outros costumes, mas não deixaram a fé, não deixaram de crer no seu Deus, não deixaram de acreditar, não deixaram de sonhar, não deixaram de ter esperança em Deus. E mesmo temos vários exemplos, nós temos o exemplo de Samuel, né, mesmo quando foi chamado por Deus. Nós temos os exemplos de Davi, quando Davi foi ungido, mesmo por Samuel, para ser o escolhido por Deus. Achei um homem segundo o meu coração. Nós temos os ninivitas, quando Jonas chegou lá, se arrependa dos seus maus caminhos, porque Deus vai punir os ninivitas. E os ninivitas se ajoelharam, jejuaram, oraram, se prostraram diante de Deus, se humilharam na presença do Senhor e alcançou a misericórdia. A fé deles alcançou, meus irmãos, a bênção de Deus na sua vida. Daniel, quando colocou aquele propósito no seu coração de 21 dias de oração, botou no coração deles também de não se contaminar com o manjar do rei, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, não vamos nos contaminar. São propósitos, são exemplos de fé, meus irmãos. Nós temos no livro de Joel também a promessa, que Joel revelou que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito. E Pedro falou: olha, isso não é nada novo não. Quem profetizou as palavras foram Joel. Joel disse que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então hoje está se cumprindo o que Joel falou. Eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia tem se cumprido. A Bíblia já foi revelada. Deus deixou homens para que pudessem ser mostrado para eles o que iria acontecer nos nossos dias, e realmente pela fé, meus irmãos, que nós estamos vivendo, porque o mundo está mudando, as coisas estão mudando, as igrejas mesmo mudando a doutrina para uso e costume, mas permaneça você na fé, permaneça você crendo, confiando e acreditando em Deus, para que o Senhor Jesus Cristo possa ser contigo na sua caminhada. Se você gostou do culto, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.